Olá, amigos do canal Televisão do Futuro. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos que curtem a nossa página, comentam nos nossos vídeos e inscreveram-se em nosso canal. Meu muito obrigado. Hoje eu vou falar com vocês a respeito de alguns termos técnicos usados na área de áudio e vídeo, tá? Então esse vídeo é para você que quer adquirir um home theater ou uma soundbar e está com dúvida naqueles termos que aparecem, né, quando você vai comprar, naquela especificação técnica lá. Então vamos começar pela quantidade de canais. Então você vê muito isso, né? Quantidade de canais em um home theater ou em uma soundbar. Então você vê lá 2.0, 2.1, 5.1, 7.1, 5.1.2, 9.1, 11.1.4 e assim por diante, né? Então vamos lá. O que são esses canais? Os canais, na verdade, a quantidade de canais em um home theater ou em uma soundbar indicam quantos canais de áudio eles possuem, tá? Ou seja, praticamente quantos falantes, né? Então, quantos falantes vêm ali no sistema. O primeiro número, ele refere-se ao número de canais no nível de audição plana, que é aquela audição no seu nível ali, no nível do seu ouvido, tá? Então, por exemplo, cinco canais quer dizer que você tem 5 alto-falantes no nível do seu ouvido, 5 caixas acústicas ali. Seria central, canal direito, esquerdo e o surround, né? Canal direito e esquerdo, surround. Tá? O segundo número indica o número de canais de subwoofer, que é o subwoofer que faz o efeito de baixa frequência, ou que é chamado por LFE. Tá? Então são sons graves, né, que são reproduzidos pelo subwoofer. Então, por exemplo, quando você vê lá dizendo assim 5.1.2, então esse ponto 1, o segundo número, ele refere-se a quantos subwoofers o sistema vai ter. Se é um subwoofer, se é dois, então se é 5.1.2, 5.2.2 e assim por diante. Tá? E o terceiro número indica o número de canais de altura. Por exemplo, o sistema Atmos. O sistema Atmos, ele vem com no mínimo 2 caixas de altura. Essas caixas tanto podem ser embutidas no teto, quanto podem estar juntas com a caixa frontal. Então temos lá as 2 caixas frontais, direita e esquerda, e em cima da caixa frontal, direita e esquerda, tem 2 alto-falantes voltados para o teto. Eles estão meio na perpendicular, voltados para o teto, e eles jogam esse som para o teto e ele reverbera na posição em que você está sentado. Então, aqueles sons que vêm de cima em uma cena vão ser reproduzidos por esses alto-falantes, tá? Então, esse é o último número aí, que é o terceiro número, né? Por exemplo, um sistema 5.1.2, ele tem os 5 canais ali, o subwoofer mais essas 2 caixas aí que jogam o som para cima, tá? É lógico, quanto maior o número de canais, mais imersivo será o som. Mas num sistema 5.1.2 já é o suficiente para você ouvir aí algumas trilhas sonoras, inclusive filmes aí em canais de streaming aí com qualidade sonora total semelhante à do cinema, tá? Muitos também, eu vou responder algumas perguntas aqui que também o pessoal tem feito para mim. Assim, no meu modo de ver, é melhor você adquirir um home theater ou uma barra de som que tenha o mesmo número de canais ou até mais que o seu conteúdo de áudio, tá? Então, veja só, eu já fiz testes aqui com canais de algumas soundbars, de alguns home theaters, né? E o pessoal, eu acho que eu confundi até as pessoas aí. Se você reproduz, se você vai usar o seu sistema de home theater para reproduzir somente filmes, por exemplo, em trilha sonora Dolby Atmos, é óbvio que você precisa de um sistema 5.1.2, né? E um sistema que reproduza o Dolby Atmos, né? Com uma TV compatível com Dolby Atmos, assim e assim por diante, tá? Mas se você quer assistir filmes, por exemplo, você tem muitos discos de Blu-ray ou DVD que trilha sonora é 5.1, que teria lá o Dolby Digital ou o DTS, você tem que ver se o equipamento que você está comprando possui essa decodificação, DTS e também o Dolby, né? Por quê? O que acontece? Às vezes você compra em uma soundbar que ela só é compatível com Dolby Atmos. Aí tudo que você entrar nela vai sair Dolby Atmos. Então você não vai ter uma fidelidade de som igual você queria, tá? A maioria do conteúdo musical é estéreo
e, portanto, uma configuração 2.0, 2.1 seria adequada. Então, por exemplo, pessoal que trabalha com música, que gosta muito de música, às vezes compram, já aconteceu aqui comigo no canal, até mesmo uma pessoa aqui ela é nossa inscrita aqui do canal, e ela comprou um sistema de som da ONC aqui, 5.1.2, e ela falou, olha, eu não estou contente para reproduzir música. É que fica assim, se você reproduz música do YouTube, todo o conteúdo do YouTube é estéreo, é 2 canais. Então não tem necessidade de você investir em um equipamento 5.1.2. Você pode simplesmente comprar aquele sistema estéreo, coloca 2 caixas de som e ele vai reproduzir o som em estéreo, que é o mesmo que você está sendo reproduzido na sua TV. A sua TV também tem 2 alto-falantes e sai o som estéreo ali, canal direito e esquerdo. Então, se você vai reproduzir esse tipo de conteúdo, aí você compra um som estéreo, né? De repente com um subwoofer ali para dar os sons graves, né? E mesmo hoje tem aparelhos de som mesmo, né? Aqueles modular que são compatíveis com esse som estéreo aí também, tá? Mas, no entanto, a maioria dos filmes e videogames são 5.1 e 7.1. E para estes, um home theater ou uma soundbar multicanal é recomendada, né? Por exemplo, se você tem lá aquilo que eu comentei agora, filmes, né, em discos de Blu-ray com 5.1 e 7.1 canais, então você teria que comprar um sistema pelo menos com essa configuração para você reproduzir, né? Alguns filmes e videogames recentes também incluem canais de altura, com o Dolby Atmos, né? O que exige pelo menos uma configuração de canal 5.1.2, que foi que eu acabei de falar. Então fica muito claro isso. Se você precisa de um som 5.1.2, o ideal seria você comprar um sistema de home theater e não uma soundbar, tá? Agora, se você não vai reproduzir, por exemplo, conteúdo em 5.1, em 7.1, a soundbar que tem no mercado, as duas que são testadas pelo nosso canal, vai te atender, tá? Porque elas vão reproduzir o Dolby Atmos com fidelidade. Só que quando chegar no som 5.1 e 7.1, pode ser que ela te decepcione aí, porque ela não tem os codecs para reproduzir isso daí. Partir para palco sonoro, tá? Vamos começar lá. Em uma configuração estéreo, o conteúdo é reproduzido pelos canais esquerdo e direito. Então, veja só, você está ali na frente da TV, por exemplo, você tem sua TV, não tem nenhum sistema de som, e a sua TV, ela reproduz estéreo. Então, quando você está assistindo um vídeo lá no YouTube, está sendo reproduzido pelos canais esquerdo e direito, tá? O que acontece é o seguinte, a sua TV, se ela for pequena, parte do som do alto-falante esquerdo vai para o ouvido direito e vice-versa, né? Até mesmo na soundbar, isso acontece com a soundbar, pois elas têm uma distância menor entre os drives esquerdo e direito, então os drivers geralmente estão em menor ângulo, tá? Então elas podem ter um centro muito focado, mas o palco sonoro é muito pequeno e estreito. Então, se você gosta de sentir imerso em seu conteúdo de áudio, você vai querer equipamento de som com palco de som amplo e focado, né? E ter um bom palco sonoro é fundamental para música, filmes, videogame. Não é assim para fala, diálogo, notícias que você vai ouvir, assim, por exemplo, para um jornal, não tem necessidade disso, tá? O palco sonoro é o palco para o seu áudio ou espaço tridimensional imaginário, que compõe a altura, largura e profundidade de sua imagem de áudio, tá? Outra maneira de você entender o palco sonoro é imaginar que você caiu no meio do seu filme favorito. Tá? Você está lá no meio do filme, né? A cena está acontecendo e você está lá no meio. Então, veja bem que os diálogos, os passos, as explosões estão acontecendo ao seu redor. E mesmo que você fechasse os olhos, você ainda seria capaz de entender onde a ação está acontecendo, tá? Então, um bom desempenho no palco sonoro pode ajudar a identificar com precisão esses objetos sonoros, tá? Aí ele permite que você sinta como se o filme que você está assistindo acontecesse ao seu redor na sua sala de estar aí, tá? Já se você gosta de ouvir música e assistir filmes, uma boa performance no palco pode ajudá-la a se sentir mais imerso em seu áudio, né? Principalmente se você estiver ouvindo o áudio em Dolby Atmos. Então, o que é o palco sonoro? Quando você tem um sistema de home theater, você tem as duas caixas frontais separadas, né? Canal direito e esquerdo, separadas e longe uma das outras. Então você consegue perceber quando uma pessoa fala do lado direito da cena, ele está falando naquela caixa direita. Quando ele está falando do lado esquerdo da cena, o som dele está falando na caixa esquerda, né?
Quando você tem isso numa uma soundbar, por exemplo, a soundbar ela não é tão grande. Mesmo as melhores do mercado, que nós já testamos aqui, ela não é tão grande. Às vezes a sua TV é maior que a soundbar. Então fica muito confuso isso, porque não dá para distinguir de que área que está saindo o som ali, sabe? É aquilo que falei aqui no início. O ouvido, ele ouve, mas ele mistura o som ali, né? Vindo do canal direito e esquerdo. Por isso que é bom sempre pensar nesse palco sonoro quando você vai montar a sua sala aí de home, tá? Outra coisa que você também sempre vai ver são recursos de aprimoramento de som em alguns home theaters, em algumas soundbars. Eles são usados quando você quiser ajustar e personalizar certos aspectos do som do home theater ou da soundbar para torná-lo mais ao seu gosto, né? Personalizar. Os recursos de aprimoramento de som são uma série de ferramentas que permite que você tenha mais controle sobre a forma como o seu home theater ou soundbar reproduz o som. São recursos de efeitos digitais que permitirão personalizar e modificar o som do home theater ou da soundbar até um certo ponto. Eles podem incluir correção de sala, aprimoramento de diálogo, equalização e ajuste de graves e agudos e assim por diante, tá? Outra coisa é a correção de sala, né? Então vocês vão ver muito isso. Esse recurso de correção de sala, ele ajusta automaticamente a reprodução de áudio com base nas características acústicas únicas da sala em que você está. Tá? Ele consegue identificar a forma, o tamanho e o conteúdo da sua sala, podendo afetar a forma como o som é percebido, de modo que seu conteúdo de áudio pode soar um pouco diferente se você mover o equipamento para uma sala diferente. Então, por exemplo, isso a gente chama de calibração. Tá? Algumas soundbar não fazem a calibração, mas elas identificam isso a todo momento. Então, por exemplo, você está numa sala aqui, você tem uma soundbar e configurou ela para essa sala e você move para outra. De repente, o som lá daquela sala não fica bom porque ela foi configurada para aquela sala que você está usando. Tá? Essa correção de sala ela usa microfones para analisar diferentes sons reproduzidos no espaço e ajustar o som para se aproximar de uma curva de destino pré-determinado, que deve ser mais agradável para os ouvintes. Quando você se importa com som, especialmente os diálogos, você se beneficiará de uma certa quantidade de correção. Mais salas sem qualquer tratamento acústico ganhando mais benefício com a correção digital da sala, né? Porque às vezes você não tem como fazer um tratamento acústico na sala ali, né? E a sala não tem, por exemplo, muito móveis, não tem muito tapete, não tem muita cortina, não tem coisas assim que não fazem propagar o som melhor, né? Então, isso daí, muitas soundbars vêm com esse recurso de correção de sala, tá? Ele é um recurso mais premium, né? Então você não vai encontrar em qualquer equipamento, né? Geralmente em algumas soundbars mais top, né? E os equipamentos de home theater, geralmente, os que tem receiver, né? Eles vêm com um microfone para você calibrar, né? Então você liga o microfone lá na posição do ouvinte, liga lá no home theater, tem uma entrada para esse microfone de calibração e você faz uma calibragem total do som. Ele calibra o som de acordo com aquela sala onde ele está. Tá? Outra coisa que você vai ver também é o aprimoramento de diálogo. O recurso de aprimoramento de diálogo, ele ajusta o áudio, permitindo que você ouça as frequências associadas à voz humana com mais clareza. Como resultado disso aí, o diálogo é mais fácil de entender e as vozes são mais nítidas e distintas. Esse recurso pode ser útil se você ouvir muito conteúdo centrado no diálogo, como programas de TV, podcasts e audiobooks, que eu falei anteriormente, né? Porque ele enfatiza a clareza e o volume do diálogo sem alterar visualmente o nível de fundo. Ele é excelente para quando você tem dificuldade de entender o diálogo em geral ou quando você quer um som claro e um volume baixo. Dessa forma, você pode ouvir o diálogo claramente, mesmo em um nível baixo. O volume automático é o modo noturno, tá? Esse volume automático aí você já deve ter visto aí também, até em TVs, né? Ele meio que é semelhante ao que eu te falei agora há pouco ali, tá? Por exemplo, se você gosta de assistir TV à noite, né? Um modo de volume automático ou noturno pode ser um recurso especialmente útil para você. Os recursos do modo noturno aplicam um compressor dinâmico de alcance ao seu áudio para reduzir a mudança de volume entre diferentes programas, tá? Como resultado, as partes mais altas do seu áudio, como explosões, não são dramaticamente mais altas do que o resto do seu conteúdo, e as partes silenciosas do seu áudio ainda são audíveis. Os modos de volume automático, no entanto, nivelam o volume médio para mantê-lo aproximadamente o mesmo em diferentes programas, permitindo ainda uma diferença de volume entre as partes mais altas e silenciosas do seu áudio. O modo de volume automático é útil para assistir TV quando você não quer que os comerciais sejam drasticamente mais altos do que o programa.
Em outras palavras, ele torna o volume mais estável, né? Esse recurso é importante quando mudanças dramáticas no volume dentro ou entre programas incomodam você. E isso também pode ser útil quando você quer diminuir o volume e ainda ser capaz de ouvir todos os sons de um programa. Então, isso aqui, alguns de vocês até devem ter visto na sua TV. Geralmente as TVs têm esse nivelamento de volume automático, né? Por quê? Porque às vezes você está assistindo um programa em um canal e você vai mudar para um outro canal. Isso acontece muito até mesmo em TV aberta e também em TV a cabo, né? Você está mudando e um canal está mais alto que o outro. Tá? Então, esse nivelamento de volume que a TV faz, ela deixa todos no mesmo padrão de volume. Então, quando você muda, você não tem aquela experiência desagradável de um volume estar maior que o outro. E até mesmo na programação da TV, nos comerciais ali, ele não deixa que o comercial venha com um som mais alto do que a programação que você estava assistindo. Isso é muito bacana. Tá? O ajuste de nível do subwoofer, né? Todo home theater, toda soundbar, a maioria, quando é 2.1 pelo menos, tem um subwoofer, né? As 2.0 não tem, porque 2, né? Canal direito e esquerdo, ponto, não tem mais nada. Agora, 0, né? Não tem nada. Agora o 2.1, quer dizer, 2 canais, direito e esquerdo, e 1 subwoofer, tá? Então, o recurso de ajuste de nível do subwoofer, ele vai ajudar você a adicionar mais batida no seu áudio, ajustando a quantidade de grave que o subwoofer reproduz. Ele é útil quando você quer ajustar a quantidade de graves que o subwoofer está reproduzindo, sem alterar a quantidade de graves globalmente. Ao contrário dos recursos de ajuste de graves, ele não altera a quantidade de graves reproduzidos pelas caixas frontais central e pelos satélites. Os fãs de música pesada podem querer aumentar o nível de subwoofer para sentir mais grave, enquanto os ouvintes que preferem um som mais neutro podem querer reduzir a quantidade de grave em seu áudio. Isso é útil para usuários que ouvem muitas músicas e filmes, mas não se importa muito com conteúdo centrado no diálogo, como programas de TV, já que normalmente não há muito grave neste conteúdo. Bacana isso aqui, acontece. Toda soundbar e sistema de home theater tem o subwoofer. Atrás do subwoofer, quando é um sistema de home theater, o subwoofer ele é ativo geralmente, e atrás dele tem um botão de ajuste do nível de subwoofer. Então ali você ajusta o nível de acordo com o que você quer. Então, quando você está ajustando esse nível do subwoofer, ele não está alterando o valor de nível das outras caixas. Então você pode deixar o seu som mais grave, menos grave, através deste botão. Tá? A soundbar também tem. Quando não tem atrás do subwoofer, geralmente não tem, né? Elas têm no controle remoto, tem lá o volume do subwoofer, né? Às vezes é 1, 2, 3 e tal. Então você também pode aumentar ou diminuir o volume do subwoofer. Isso não impacta nas outras caixas. Você só aumenta ou diminui o grave. Isso é bacana. Aí tem também o ajuste de graves. Esse recurso assim, é uma ferramenta comum de aprimoramento de som que permite ajustar a quantidade de graves no seu conteúdo de áudio. Ao contrário do ajuste de nível do subwoofer, que eu falei, esse recurso ajusta a quantidade de graves reproduzidos pelas caixas frontais, central, pelo subwoofer e pelo satélite de uma só vez. Então, se você gosta de sentir o grave em música pesada e cenas de filmes cheios de ação, você pode querer aumentar o nível de graves. Isso afetará principalmente os instrumentos de bumbo e baixo, né, que dá um som grave gostoso, né? No entanto, você pode querer reduzir o nível de grave ao assistir conteúdo centrado em diálogo, como programas de TV, já que geralmente não há muito grave nesses programas, né? Então, esse daqui é o recurso de grave que geralmente tem em sistemas de home theater, né? Tem lá uma opção lá de grave, ou no controle remoto, ou mesmo no receiver lá, né? Tem a opção de você aumentar ou diminuir o grave, tá? E na soundbars também tem isso aí, geralmente é o bass, né? Que a gente chama. Tem geralmente também no controle remoto, né? Mas isso aí ele ajusta para todas as caixas, tá? Então, por exemplo, se você quer aumentar o volume de grave, isso vai aumentar para todas as caixas, inclusive para o subwoofer, tá? Tem também o ajuste de agudos. A faixa de agudos é onde os vocais e os instrumentos obtêm seu brilho e clareza. Ele é um recurso de ajuste de agudos, permite ajustar a quantidade de agudos em seu áudio, para que você possa aumentá-lo para tornar esses instrumentos mais brilhantes e mais nítidos, ou diminuí-lo para obter um som mais quente e menos detalhado. Ele é muito útil para os fãs de música que querem personalizar o perfil de som mais ao seu gosto, né? Os agudos, você sabe, são as notas mais altas, né? E são responsáveis pela voz, por alguns instrumentos, e é muito bacana poder ajustar isso aí também. Então, tem também em alguns sistemas de home theater e soundbar esse ajuste de agudos também, tá? Equalização. Tá? Um equalizador, ele é uma ferramenta que dá ainda mais controle sobre o perfil sonoro, tá?
Então, muitas soundbars e home theaters oferecem modos de pré-definição de equalização, que são predeterminados pelo fabricante para melhorar certas experiências de áudio, como assistir TV ou ouvir música pesada, né? No entanto, os equipamentos de som mais premium vêm com equalizadores gráficos ou paramétricos que permitem personalizar o perfil sonoro, ajustando frequências específicas e aumentando ou reduzindo essas frequências com base em suas preferências. Então, eles permitem ajustar o equilíbrio entre as frequências do som. Dependendo do tipo de equalização, você pode ter controle sobre uma banda ampla, como ajustar graves, agudos, ser capaz de ajustar frequências individuais, como aumentar apenas 60 Hz, ou obter predefinições, como o modo filme e assim por diante. Então, esse modo de equalização tem em alguns home theaters e tem também em algumas soundbar, né? Tem algumas até que tem aplicativos, né? No aplicativo você escolhe essa equalização e veja, são equalizações já prontas, né? E algumas delas têm a opção de você mexer nessas equalizações, né? Então você consegue deixar o som mais personalizado ainda, tá? Temos também o ajuste de nível de surround, tá? Este ajuste de nível de surround é o seguinte, o que ele faz? Ele ajusta os níveis dos canais surround sem alterar o nível dos outros canais, tá? Isso é bacana, se você gosta de assistir filmes, ele pode ser útil para você. O que ele faz? Ele aumenta o nível surround normalmente, aumenta o tamanho do palco sonoro, né, praticamente, resultando em um som mais amplo e imersivo, que faz o áudio parecer que vem ao seu redor. Por quê? Porque as caixas surround, aquelas caixas que ficam posicionadas atrás de você, elas, assim, elas quase não têm atividade, né? Elas têm atividade num filme, geralmente, quando você está assistindo um filme de ação, que chega alguém lá de trás e fala naquelas caixas, ou um carro está chegando, né? Por lá, alguém chega correndo por lá e fala. Então, essas caixas. Então, elas têm, às vezes, o volume delas é um pouco mais baixo que o resto das caixas, ou às vezes até mesmo mais alto. Então, esse ajuste de nível de surround, você pode controlar o nível dessas caixas. Você pode dizer, olha, eu quero essa caixa com nível menor ou quero essa caixa com nível maior, né? Para você se sentir melhor aí no palco sonoro, né? Sentir que está mesmo dentro da cena, né? Por exemplo, você está assistindo a um show, é bacana, né? Ali nas caixas surround, os aplausos, né? As pessoas que estariam, por exemplo, atrás de você ali, estão aplaudindo e saem naquelas caixas lá, tá? É muito bacana. Agora eu vou falar de um assunto que você vê muito, essa opção aqui, você vê muito em soundbars, até mesmo em alguns receivers, uma coisa que eu, assim, não sou muito fã, que é o Virtual Surround. Mas tem utilidade isso para alguém, tá? Ele é um recurso virtual, o recurso Virtual Surround, ele é útil para os amantes de filmes que querem se sentir imersos em seus filmes favoritos, sem adicionar muitos alto-falantes adicionais à sua configuração, tá? Esse virtual, ele tem uma série de processos digitais que são usados para criar um som imersivo a partir de conteúdo convencional não imersivo. Então, essa ferramenta ela usa técnicas especializadas para convencer o seu cérebro de que o áudio está vindo ao seu redor, mesmo que a soundbar não tenha alto-falantes de satélites extras. Então, eu falei aqui da questão dos sons aí, né, do 5.1, 7.1, Dolby Digital, DTS e assim por diante, né? E agora nós temos também, que você vai ver muito, a opção Atmos, que vem com aquelas caixas RAIS, que são colocadas dois falantes em cima das caixas frontais, né? Ou em cima da soundbar também vem duas caixas lá em cima da soundbar, né? Então, para que serve? Imagina você ouvindo aí um som baixo, né, profundo, assim, poderoso, diálogos, aí instrumentos. Você está tendo um grande palco sonoro e um som alto, né, livre de artefatos. Então, o que? Você quer isso a partir dos canais de altura Atmos, que é o que ele vai te reproduzir. Tá? Mas isso só importa quando o conteúdo é Atmos, como os filmes e videogames mais recentes, mas não importa para conteúdo estéreo surround, músicas e filmes mais antigos, já que eles não têm canais de altura, não têm os canais Atmos. Tá? Então veja só, aquilo que eu te falei. Então se você vai comprar um home theater ou uma soundbar e ele não tem suporte para canais 5.1 e 7.1, só tem suporte para canais Atmos, o que ele vai fazer com o som 5.1 e 7.1? Ele vai virtualizar para todos os canais Atmos. Ele vai virtualizar para todos os canais da sua soundbar ou do seu home theater, tá? Então, isso é muito, muito importante quando você vai
assistir um filme lá em 5.1. Você vai colocar esse filme lá e vai assistir na soundbar e vai ver que ele está virtualizando isso para as outras caixas, enquanto era para ele apresentar somente nas 5 caixas, ele vai estar virtualizando para as outras, tá? Então, o Dolby Atmos, ele já vem presente, né, em algumas soundbars e em alguns home theaters, tá? E ele é um sistema assim digamos assim, ele funciona como um som sobre objetos, tá? Porque desde o início que ele começa a reproduzir o som, ele já sabe o que vai ser reproduzido em cada caixa, tá? Ele usa metadados, né? Ele não é bem um codec, ele usa metadados para entender isso daí. Então já é pré-gravado isso aí, né? E ele entende toda essa informação. É como se fosse reproduzir um filme em HDR, em Dolby Vision, né? Que também eles já sabem desde o início do filme como que tem que se comportar as cenas ali também, tá? Então é isso, o Atmos então é aquele recurso que eu te falei das caixas que jogam som para o teto e reverberam para a posição do ouvinte, né? Esse é o Dolby Atmos, tá? Da Dolby Laboratórios, né? Ele é um formato de som surround baseado em objetos. O principal benefício dele é o suporte para os canais de altura, permitindo que o som venha de cima da sua cabeça. Alguns serviços de streaming como o Netflix e muitos Blu-rays 4K suportam o Dolby Atmos. Também você vai ver que geralmente quando o receiver ou a soundbar carrega o Dolby Atmos, ela carrega também outro codec da DTS, que é o DTS-X, DTS-X, tá? Ele é também um formato de som surround baseado em objetos. Ele é um concorrente do Dolby Atmos, né? O principal benefício dele é o suporte para canais de altura, permitindo que o som venha de cima da sua cabeça, igual o Dolby Atmos, tá? O DTS-X ele é menos comum que o Dolby Atmos, mas alguns Blu-rays suportam DTS-X, tá? O DTS-X é diferente do DTS Virtual X, que é um efeito pós-processamento que aumenta o áudio normal, tá? Então ele é usado quando você quer um som surround mais imersivo e o conteúdo que você está assistindo suporta o DTS-X. Assim como o Dolby, caminho lado a lado, são só de empresas diferentes, tá? Então os estúdios aí resolveram adotar o Dolby Atmos, né? Como você vê, os filmes aí em vários serviços de streaming tem o Dolby Atmos. Dificilmente você vê algum em DTS-X, mas em Blu-ray, né? Quando você compra Blu-ray de filme, geralmente tem lá alguns filmes em DTS-X, tá? Então, gente, eu acho que é isso aí. Ficou meio longo aqui, mas era só para explicar para vocês aí os termos que a gente usa aí na área de áudio e vídeo aí para quando você comprar um equipamento aí você se situar, né? Tá? Eu quero agradecer, muito obrigado a você que conseguiu chegar até aqui no final desse vídeo.